Oi, boa noite. Como você está hoje? Espero que você esteja bem aí na sua casa. Nós estamos começando mais um dos nossos cultos aqui da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio. Esse nosso culto semanal é para o nosso encontro de estudo bíblico, de oração, de adoração ao nosso Deus. Hoje aqui nessa parte inicial, eu quero pensar com você sobre a importância da oração, sobre como é importante nós conversarmos com o nosso Deus em todo o tempo. Que diferença isso faz para as nossas vidas. Porque depois que nós conversamos com Ele, que nós colocamos todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o nosso coração fica leve. Porque nós sabemos que Ele nos ouve e que vai nos atender. E aí a gente tem que pedir para Ele que aumente a nossa fé, para que nós possamos esperar o momento certo para a resposta que Ele vai nos dar. Certamente Ele vai nos dar, no tempo melhor para cada um de nós. Então eu quero ler com você um texto bíblico agora que fala sobre não estar inquietos. Esses versículos são bem conhecidos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vamos ler comigo aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós vamos cantar uma música agora que se chama A Ti Oramos. Não sei se todos lá da igreja conhecem, não sei se você que é de outra igreja conhece essa música, mas eu quero te chamar para prestar bastante atenção na letra, que diz assim: vou orar e as trevas vão fugir. Vou orar e o teu querer, o querer de Deus, vai se cumprir na minha vida. Uma letra muito bonita, presta atenção e aprende já essa canção, porque no próximo domingo nós vamos cantar lá no nosso culto presencial. Vão fugir. Vou orar e o teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar por misericórdia. Vem nos escutar.
falardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar com você nesse momento. É um prazer estar aqui compartilhando com você a palavra do nosso Senhor. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. E é um prazer estar nesse momento dividindo com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor.
Quando eu refletia sobre qual texto trazer aos irmãos, e pensando em tudo aquilo que já refletimos durante esse culto, eu me encontrei com uma cena muito interessante e que fala muito ao nosso coração e que com certeza tem tudo a ver com os temas que nós trabalhamos sobre fé e o entendimento de contato direto com o Pai. E é um texto muito conhecido, e nada melhor do que trazer um dos icônicos momentos, que é um encontro de Jesus com alguém. Pois se eu e você sabemos que alguma coisa pode transformar ou mudar a nossa vida, é um encontro com Cristo. E esse personagem aqui tem um encontro e uma movimentação muito interessante, que pode nos ensinar muito. E sem mais delongas, o texto que nós vamos estar lendo, ele se encontra lá em Mateus, capítulo 8, eu vou estar lendo do verso 5 até o verso 10, e nós vamos estar falando sobre a passagem onde o centurião demonstra fé. E o texto, a minha versão é NVI, não sei se você me acompanha aí pela sua TV, seu celular ou seu computador, mas a minha versão vai estar sendo projetada na tela, e ela diz o seguinte: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, um terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Esse texto é muito conhecido de todos nós, porém é um texto que, quando analisado de uma forma mais minuciosa, nos traz grandes informações e grandes movimentações muito importantes, e que, quando escolhi o texto para estar trazendo a reflexão no momento, entendi que foi uma movimentação importante, e que pode falar muito ao meu coração e possivelmente ao seu coração também. E aí nós temos aqui um mundo de possibilidades e situações que se abrem. A primeira delas é entender que, por mais que pareça uma situação muito corriqueira, é uma situação extremamente atípica que acontece aqui. Nós podemos entender, irmãos, que a fala e a busca desse homem por Jesus é um reconhecimento das capacidades de quem Jesus era. E entender isso e demonstrar tamanha fé quer dizer que aquele homem, aquele centurião, tinha a capacidade e a possibilidade de entender e compreender tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava sendo feito e movido ao redor ali de Jerusalém e aonde Jesus estava pregando o Evangelho, aonde ele estava anunciando o reino dos céus. Então nós já conseguimos entender somente com esse texto, com essa apresentação e testemunho, de que a mensagem de Cristo não estava somente contida ao povo, ela já estava alcançando outros povos. E aqui nós já temos um possível prenúncio, sim, de uma ação de Cristo para toda a humanidade conhecida. Pois, afinal de contas, esse centurião, ele era romano, ele era um soldado, ele era, na verdade, a grande expressão de governo e opressão do império sobre o povo judeu. E ter um soldado, um centurião, um homem de autoridade, entendendo de quem era Jesus, entendendo qual era a ação de Jesus ali naquele momento, entendendo tudo aquilo que Cristo estava por fazer diante das ações que ele já estava fazendo no meio do povo, e entender que Jesus era aquele que tinha a possibilidade de estar tocando e estar curando o servo dele, é algo magistral.
E muito além disso, né, nós entendemos e sabemos que este homem ele é tocado pela ação e pela vida e por tudo aquilo que ele tinha ouvido falar sobre Jesus, possivelmente, e entendia quem Jesus era. Pois, afinal de contas, ele se utiliza da sua didática, da sua compreensão, e entende que ele era alguém diferente. Ele entende que ele era alguém que possivelmente não estava ou não se encaixava diretamente nos padrões de Jesus, pois afinal de contas ele era um centurião romano, afinal de contas possivelmente tudo aquilo que acontecia na casa daquele homem não seria bem visto por um homem judeu, e ele entende que aquele ambiente não era um ambiente propício para receber Jesus. Então ele reconhece em Cristo não somente alguém que poderia curar o seu servo, mas alguém de autoridade e de santidade tão exacerbada que ele não poderia recebê-lo, que ele não poderia receber ele em sua casa, pois afinal de contas ele era um homem pecador, ele era um centurião romano, alguém que significava um símbolo de opressão para o povo judeu. Mas ele precisava de auxílio, precisava de socorro, e buscava esse socorro naquele que todos estavam falando, e entendia, na sua perspectiva, em seu prisma do mundo, de como a decisão e a força de Jesus já era o suficiente para estar curando seu servo. Pois quando ele diz a Jesus que somente uma palavra de Jesus já seria o suficiente, nós conseguimos entender e compreender aqui que esse centurião entende ou percebe ou compreende a autoridade de Jesus e compreende que somente uma palavra de Jesus seria o suficiente para estar curando seu servo. Pois afinal de contas, se isso funcionava no mundo físico, possivelmente poderia funcionar no mundo espiritual também. E esse entendimento, irmãos, é magistral para nós, porque muitas vezes nós discutimos e debatemos sobre pontos teológicos e pontos de entendimento sobre a aproximação com Cristo, só que nós às vezes nos esquecemos que Cristo procura o nosso coração, que Cristo procura a nossa fé, que Cristo procura a nossa entrega, o nosso entendimento de como somos, pois a transformação vem no encontro com Ele. A transformação vem conforme nós reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados. A transformação se dá com a nossa caminhada de aproximação com Jesus, e Ele vai nos transformando. Então o nosso entendimento de quem Ele é, ou nossa compreensão e pedido de socorro a Ele, é algo que vale muito mais a pena do que discussões vãs ou simplesmente que não nos levam a lugar algum. Quando nós entendemos que nesse texto encontramos um homem que não havia sido criado segundo as leis de Moisés, não havia escutado todos os pontos e tudo aquilo que ele poderia ouvir sobre o Messias, mas vê em Cristo, vê em Jesus alguém de autoridade, alguém que poderia curar o seu servo, e poderia fazer isso simplesmente com uma palavra. Porque se ele tinha autoridade para mandar em homens, Cristo, que ele entendia que era o Salvador do mundo e que era um homem de autoridade, poderia dar somente uma palavra para que aquele servo fosse curado. Então, nós temos aqui algo magistral. E por que nós podemos pensar e refletir sobre isso, ou nos gloriar sobre isso, ou debater sobre isso, ou entender sobre isso, como eu disse, que precisa se tornar talvez um ponto de entendimento e referência sobre como nós devemos ir a Cristo, como nós devemos buscar a Cristo, porque Jesus reconhece naquele homem a sua fé. Jesus escuta aquelas palavras e nós não estamos falando de outra pessoa. Nós estamos falando do próprio Cristo. Nós estamos falando do Deus encarnado. Então você consegue entender que Jesus conhecia aquele coração, conhecia aquelas intenções, conhecia cada um daqueles pecados,
pois ele sabia que morreria por cada um deles. E simplesmente percebe e entende na fala daquele homem que a sua fé estava depositada em Cristo, estava depositada nele, pois ele entende que mesmo um homem que não foi criado segundo a lei de Moisés, um homem que possivelmente torturou o povo judeu, um homem que possivelmente tinha suas mãos manchadas de sangue, pois possivelmente era um guerreiro, para se achegar ao cargo de centurião, então possivelmente havia lutado em algumas batalhas e havia tirado algumas vidas, um homem que possivelmente tinha a cultura do império arraigada em si, envolvido em diversos pontos. Tudo aquilo não era o suficiente para minar ou para calar a fé que ele estava demonstrando naquele momento, pois aquelas palavras eram genuínas, aquelas palavras vinham do seu coração, pois afinal de contas, se Cristo, o próprio Jesus, reconhece a fé daquele homem nele, ele reconhece que, independente de todas as coisas que aquele homem possa ter vivido, o encontro deles dois naquele momento foi um encontro genuíno, foi uma crença genuína, foi um entendimento genuíno de que aquele coração estava disposto a encontrar ajuda nele. E o Senhor Jesus não nega ajuda a ninguém. Gosto muito de uma fala do nosso pastor, que é sempre dizendo que a oração que não é ouvida por Cristo ou por Deus é a oração que não é feita. Então, no nosso entendimento de se achegar a Deus, de se achegar a Cristo, nós temos no centurião um grande exemplo, pois ele reconheceu quem Jesus era. Ele reconheceu o poder e a autoridade de Cristo. Então, já caminhando para o final, o meu questionamento a você é: será que temos tido orações extremamente elaboradas? Será que estamos buscando feições e ações extremamente elaboradas e estamos esquecendo a quem nós oramos? Será que o nosso coração tem se inclinado em fé àquele a quem nós conversamos, àquele a quem nós pedimos, entendendo que ele é soberano sobre todas as coisas, ou nos importamos mais com aparências e com aquilo que está ao nosso redor? Então, que a nossa oração e a nossa fé esteja no Senhor que escuta a nossa oração, naquele que sonda os nossos corações, naquele que conhece a nossa intenção, aquele que conhece a nossa e recebe as nossas súplicas. Que o Senhor nos abençoe. A minha oração hoje é que você tenha a fé do centurião e que a cada vez que a sua fé for provada, que você saia vitorioso, tendo certeza de que nosso Deus maravilhoso cuida de você em todos os momentos. Fique com Ele, tenha um bom restante de semana e até domingo no nosso culto presencial às 10 horas lá na PIB de Cascadura. Cada vez que a minha fé é provada, as montanhas e vales, desertos e mares atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Cada dia vou viver rompendo em fé.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.